Olá, estudantes! Nós vamos trabalhar agora o segundo grupo de trabalho, o trabalho final da disciplina de avaliação da aprendizagem, que trabalha com o tema registros diversificados. Não é? Então, veja bem, ao contrário do primeiro grupo que vai trabalhar a avaliação tradicional, os registros diversificados na escola já dizem, né, para nós que aquela escola implementa uma forma de pensar e ver o trabalho dos estudantes de uma forma variada. Então já nos diz que a escola está avançando no seu processo avaliativo. E para isso, ela precisa dar ao longo do processo de aprendizagem muitas possibilidades para que o estudante mostre as suas expressões, as suas capacidades. Nesse sentido, ela precisa dar aberturas e implementar diferentes instrumentos para captar a aprendizagem desse estudante. Então, ao planejar, né, o seu processo de ensino, o professor, para pensar de fato em fazer uma avaliação formativa, ele precisa pensar em diferentes instrumentos que torna possível identificar e reconhecer as habilidades e compreender os processos de aprendizagens que os alunos vão desenvolver. Então, veja bem, nós vamos pensar aqui, eu vou dar para vocês alguns exemplos, ao mesmo tempo os objetivos desses procedimentos diferenciados, para que vocês, ao pensar o trabalho, pensem nessas diferentes possibilidades de registros, né? Então, vamos lá. Por exemplo, a questão do trabalho de grupo, há confecções de murais de trabalho, os debates em sala de aula, experiências de laboratório, sociodramas ou teatros. Você poderá incluir aí nesses grupos de registro a questão da dança, a questão da composição musical, a participação em movimentos estudantis, que é como alguma das atividades que vocês vão compor de uma análise de uma parte da minha dissertação que vai mostrar os estudantes se envolvendo no movimento estudantil, fazendo debates na quadra, fazendo murais, ali um bom exemplo dos diferentes registros que devem conter o trabalho educativo, né? E principalmente o uso de projetos de trabalho, porque por si só leva aos registros diversificados. Então é um cruzamento de possibilidades. Então vamos pensar, por exemplo, o trabalho de grupo. O que o trabalho de grupo ajuda o professor a identificar? Ele identifica a capacidade de liderança, ele identifica a iniciativa, tomada de decisões, mas também ele ajuda a construir uma visão de conjunto das produções de um grupo, né? A comparar e estabelecer relações, verificar possibilidades e as necessidades pedagógicas, né? Olha como isso é importante. Uma prova tradicional não nos é capaz de trazer tantos elementos pedagógicos. Vamos pensar que haja a introdução de um outro componente de registro, que seriam os procedimentos de teatros ou sociodramas, né? Com isso, né, ao fazer essa estratégia pedagógica, nós vamos ajudar a localizar espacialmente, o aluno vai aprender isso, e temporalmente, ele aprende a improvisar, ele aprende a traduzir ideias, quer dizer, ele tem que ler o que está aqui e traduzir verbalmente, né, oralmente, corporalmente, as ideias que estão presentes no texto, né, em várias linguagens, e usar diferentes fontes e materiais informativos. Então, olha que riqueza, né? Então, pensando na questão da concepção, da construção de murais de trabalho. Então, o aluno é levado a pensar um conteúdo, uma ideia e elaborar um mural de trabalho, né? Esses murais ajudam a possibilitar, né, identificar as possibilidades de expressões e uso de informação de forma criativa. Quando a gente dá essa possibilidade, a gente pensa que a criança vai só recortar, ou que o adolescente vai só recortar e colocar numa folha de papel. Não. Se você lhe dá a possibilidade de pensar aquele conteúdo com aquelas imagens ou outras coisas que ele quer colocar, nós vamos ver um processo criativo nascendo nessa expressão, né?
Os debates. Os debates ajudam as crianças, os adultos, os idosos, todas as pessoas que dele participam, a organizar ideias, a aprender a ouvir, a compreender e respeitar pontos de vista diferentes, né? Além do mais, ajuda a verbalizar, a expressar-se, a compartilhar ideias, a confrontar posições e a negociar, né? E são algumas coisas que a gente pode dizer que, ao promover um debate, o professor proporciona, né? E a experiência de laboratório, que é uma experiência empírica de busca de questões. Ela ajuda a observar fenômenos, levantar hipóteses, experimentar, obter evidências, indícios e comparar. Então, nesse sentido, olha a quantidade de situações que foram colocadas para a gente pensar registros diversificados. Então, onde encontrar ideias sobre os registros diversificados? Mais uma vez, eu falo que uma boa possibilidade de pensar o registro diversificado é dando uma espiada na minha dissertação, que vocês vão ler um capítulo dela e vão mostrar, que vão poder apresentar o que seriam os registros diversificados, que eu chamo de registros obtusos aqui, não é? Também registros diversificados e muito diversificados podem ser encontrados na minha dissertação, porque o uso do portfólio, ele em si, ele gesta essa possibilidade, né? E além do mais, teria um livro interessante, que é da Cecília Alshire, né? Vai falar aqui, Roda e Registro. Então é um livro onde ela conta, né, sua experiência como professor no ensino fundamental e como os registros escolares, né, se você for ver o livro aqui, vou passar para vocês. Então é um livro que conta, ó, então são registros das crianças, ó, e ela vai analisar esses registros que são diversificados, como eles formam as crianças. Então, excelente livro, não sei se vocês vão ter contato com ele, né? Mas, por exemplo, esse livro aqui, o Gardner, né, fala das múltiplas inteligências. Na verdade, ele vai contar algumas experiências de Harvard, que vai mostrar que só a experiência com diferentes expressões poderá trazer uma avaliação diferente. Então, tem parte para pedagogia diferenciada de Felipe Perrenot, né? Globalização e interdisciplinaridade de Jurgos Santomé, prática educativa de Antoni Zabala e organização por currículo e projetos de trabalho de Fernando Hernandes e Ventura. E estes são alguns, não vou colocar mais, senão vou ficar malucos, né? Poderiam ajudar vocês a qualificar o trabalho de vocês, mas se tiverem dificuldade, leiam o material que a gente disponibilizou, que já vai dar para vocês fazerem. Um bom trabalho e até mais.